casar com os filhos de Noemi, porque naquela época, irmãs, a lei judaica, a lei mosaica, a lei dos israelitas, era uma lei que protegia as mulheres. E naquela época, os outros povos não haviam proteção nenhuma para as mulheres. E eu penso que Ruth talvez pensou assim, nossa, eu vou casar com esse israelita aqui, e minha sorte vai mudar. Pelo menos eu vou ser protegida pela lei deles. Aí quando ela menos imagina, o marido morre também. Então Ruth estava num contexto, e aí a sogra então decide voltar para a terra dela. Olha, mas não foi um contexto fácil. E aí, aparentemente, a história de Ruth parecia uma história de muita tragédia, de muito sofrimento, de muita perda. E aí há uma completa reviravolta na vida de Ruth. E se você ler até o fim, Ruth se casa e o descendente dela entra na linhagem do rei Davi, que por sua vez entra na linhagem da genealogia de Jesus. Uau! Uma história que estava aparentemente destinada ao fracasso, à derrota, ao sofrimento, de repente há uma reviravolta completa e Ruth herda a bênção de Deus. A bênção de Deus vem sobre ela, nós vamos ver aqui. Quando ela volta, no capítulo 2, a fome, você sabe, mas como é que você volta para a terra da sua sogra? E a única coisa que te sobra é uma sogra velha, desdentada e mendiga. Porque é isso que elas foram fazer, elas foram mendigar. Mas aí a Bíblia fala que ela cai justamente na terra de Boaz, que era o resgatador daquela família. E de repente a sorte daquela mulher é completamente transformada. Por que aquela mulher, que aparentemente uma história de tragédia, de sofrimento, e a história dela foi totalmente transformada? A vida dela ganhou outro rumo. Se você abrir lá em Mateus, abre comigo. Mateus capítulo 1. Isso é extraordinário. Mateus capítulo 1, verso 5. Quem gosta de ler genealogia? Você fica cheio do espírito quando você lê números, né? Fulano, gerou fulano, gerou fulano, gerou ciclano, gerou ciclano, gerou beltrano, né? Só que essa genealogia aqui de Mateus 1 é extraordinária. Porque a primeira coisa, irmãs, nome de mulher não entrava em genealogia judaica. Mulher não entrava em genealogia. E aí Deus fez questão de colocar na palavra dele o nome de 4 mulheres. Só que essas mulheres são muito improváveis. Lê comigo lá, registro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou Isaac, gerou Jacó, Jacó gerou Judá, seus irmãos Judá gerou Pérez, Zera, cuja mãe foi Tamar. Tamar foi uma mulher que cometeu incesto. Incesto é você ter relação com parente, né? Ela teve relação com o sogro. Porque o marido morreu, os cunhados, tudo morreu. E ela entrou aqui. Que passado terrível dessa mulher, né? Mas ela entrou na genealogia de Jesus. Aí você vai descendo, Peré gerou Esrom, Esrom gerou Arão, Arão gerou Abinadab, Abinadab gerou Nasson, Nasson gerou Salmão, Salmão gerou Boaz, cuja mãe foi Raabe. Quem era Raabe? Uma prostituta que salvou o povo. Lembra lá em Jericó? Segunda mulher. Boaz gerou Obed, cuja mãe foi quem? Ruth. Peraí, mulher que não é... Não, primeiro que mulher já não entra em genealogia. Segundo, ela não era israelita. O que ela está fazendo nessa genealogia? Por que outras mulheres não foram citadas? Mas Ruth foi. A descendência de Ruth parou lá no Rei dos Reis. Ela deu origem ao Rei dos Reis, Jesus. A história dessa mulher foi completamente transformada, a sorte dela. Mas o que essa mulher fez para ser chamada de virtuosa e para entrar nessa genealogia? Qual foi o caminho que ela percorreu?
E aí, nós vamos caminhando juntas, aquilo que Ruth fez. E fez com que ela se tornasse uma mulher tão diferenciada, cujo um livro na Bíblia tem o nome dela. E cuja história dela se torna hoje referencial para nós. Uma mulher que gerou Jesus, da descendência dela. Primeira coisa que a gente percebe claramente nesses primeiros versículos que nós lemos. Você sabe, a Bíblia conta rápido. Mas você fica imaginando essa mulher, a dor que ela passou. Havia sonhos no coração dela em se casar com um homem. Na verdade, de repente perde tudo. Já tinham se passado 10 anos. Se hoje, irmãs, é difícil você casar quando você está mais velha, imagina naquela época. Então, contexto de vida muito difícil. Agora é interessante que em nenhum momento a palavra de Deus mostra Ruth se lamentando do sofrimento dela. Né? É muito rápido, mas pensa você com uma velha, andando até chegar. Na época não tinha carro, não tinha ônibus, não tinha carroça. E aí você vai lá, sei lá qual meio de transporte que elas usaram, né? Se foi a pé, se usou um camelo, sei lá. Mas todo aquele contexto, calor, você está aqui, né? Mas imagina Ruth arrastando aquela velhinha até chegar naquele lugar. Mas em nenhum momento você vê Ruth se lamentando do infortúnio da vida dela. E tudo na vida dela estava dando errado. Tudo. Você já se encontrou nesse momento, assim, está dando tudo errado? Qual que é a nossa postura? Reclamar da vida. Sim ou não? Sabe por que muitas mulheres não entram debaixo do favor de Deus? E esse é o primeiro aspecto que você tem que aprender com Ruth. Anota isso. Ruth entrou debaixo do favor de Deus e foi chamada uma mulher virtuosa, porque ela não ficou presa ao seu sofrimento. Esse é o primeiro aspecto. Você quer ser uma mulher virtuosa? Não fique presa ao seu sofrimento. Não fique presa às situações do passado. Talvez você teve também um passado tenebroso, sofrido. Só que a boa notícia que já foi contada para você é que o seu passado foi apagado lá na cruz do Calvário. Essa é a boa nova. Mas nós fazemos questão de carregar o passado. As boas novas é que Jesus te deu uma nova história, um novo destino. Então para de ficar se lamentando com as circunstâncias do passado. Sabe, tem irmã que ela vive uma vida de autopiedade, autocomiseração. Eu sofri demais. Já viu aquelas duas irmãs que ela fica competindo? Quem sofreu mais? Não, mas eu sofri demais. Porque na minha época, não, irmã, porque você não sabe o que aconteceu comigo. E aí é uma competição de quem sofreu mais. Sabe, aquela vida em que você fica o tempo todo querendo que as pessoas, sabe, lambem a sua ferida. Né? Você faz questão de mostrar o tanto que você sofreu para todo mundo ficar, oh, querida, lambe a ferida, lamba um pouquinho. Aquela vida de autopiedade, de autocomiseração, de sofrimento. Sabe, tá bom, talvez você teve uma história de passado tenebrosa. Mas essa história foi apagada, Deus te deu um novo destino, seu destino é o céu. Não interessa o que o diabo tentou fazer na sua vida no passado. Hoje você tem um pai, hoje você tem um destino, hoje você vai para o céu. Você foi lavada pelo sangue de Jesus, já não importa o que aconteceu no passado. Se você quer ser chamada de uma mulher virtuosa, você tem que parar de ficar presa a situações do passado. Irmãs, nós falamos isso. E às vezes você pensa assim, ah, já passei no encontro 10 vezes. Igual as crianças, né? Às vezes você vai uma criança, pastor, é o 7º encontro que eu venho. Já está quase entrando num novo ciclo de encontro. Aí a pessoa já passou por cura interior 10 vezes. Fez veredas antigas, PhD, doutorado, mestrado. Veredas antigas é um curso de cura interior. Quem já fez, já fiz. E aí você... né, já passou pelo encontro, enfim, aí você pensa, não, já sou uma pessoa curada. Mas, irmãs, o que eu encontro de gente amargurada? Principalmente mulher. E é interessante que, quando você é alguém amargurada, você tem em mente que todo mundo quer te ferir.
Agora tem um texto, Jesus disse algo extraordinário. Lá em Lucas 17:1, você vai sublinhar esse versículo, você vai fazer uma anotação embaixo dele, você vai falar ele todo dia. Lucas 17:1. Você vai ter uma revelação agora, irmã e irmãs. Em nome de Jesus, você tem a mente de Cristo. Esquece o calor. Quanto mais você abana, mais quente fica. Você fazendo exercício? Ó, exercício pro bíceps. Eu sei que a gente não aguenta, né? Você vê, tá abanando de novo. Mas vai chover. Nós oramos para chover, mas vai chover. Lucas 17:1 é o seguinte. Olha o que Jesus diz. É inevitável que venham escândalos. Essa palavra escândalo no original significa ofensa. Então o que Jesus está dizendo? Preste atenção. Não deixe o diabo roubar. Não fique desatenta. Jesus disse o seguinte. É inevitável que venham ofensas. Em outras palavras, é inevitável que você não seja ofendido. Você vai ser ofendido. Quem nunca foi ofendido, levanta a mãozinha. Quem nunca ofendeu ninguém, levanta a mão. Sabe as palavras de Jesus, né? É inevitável. Agora, o que Jesus dizer é que é impossível você viver uma vida onde você relaciona com as pessoas. Se você for para uma ilha deserta, ficar só sozinho lá, capaz que você consegue. Assim mesmo, você ainda deve ficar magoado lá com o macaco que pulou em você, ou o passarinho que fez um cocô na sua cabeça. Mas só se você se isolar. Mas se você for uma pessoa normal que relaciona, é inevitável ser ofendido e ofender, sim ou não, irmãs? Sim. Mas muitas vezes nós acabamos nos tornando pessoas tão amarguradas por situações em que uma pessoa, obviamente próxima a você, magoou você, e a mágoa se torna uma armadilha mortal na sua vida. Muitas de nós, irmãs, nós não estamos vivendo plenamente o propósito de Deus, nem desfrutando da bênção de Deus, que envolve todo o pacote que foi conquistado na cruz do Calvário, inclusive a sua saúde física. Muitas mulheres estão doentes porque são mulheres amarguradas. Não perdoa. E se você abrir sua Bíblia lá comigo em Mateus 6,14. Mateus capítulo 6, verso 14. Por que você ainda fica surpresa quando alguém te magoa? Como que essa pessoa foi capaz de fazer isso comigo? Quando Jesus fala assim, é inevitável, é para você não ter surpresa. E aí Jesus diz o quê? Quando ele estava ensinando a oração do Pai Nosso. Verso 14. Pois se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não lhes perdoará as ofensas. Isso é um texto sério. Se você não perdoa, Jesus também não tem mais legalidade para te perdoar. Porque na hora que você não perdoa, você se coloca numa posição em que você se julga melhor que Deus. Por quê? Se Jesus, que não tinha pecado algum, ele pecou? Ele falhou? Ele ofendeu alguém? Se ele que não tinha pecado algum nos perdoou? Irmãos, esse dia eu meditei num contexto talvez que a gente nunca imagina o que é amor de verdade. Eu estava dizendo para a irmã, amor é sofrer. Não tem jeito de amar sem sofrer. Estou falando de paixonite aguda, não que você sofre de paixão. Estou falando disso não. Paixão não tem nada a ver com amor. Casamento não se constrói com paixão. Porque paixão é assim, um dia você está amando. Outro dia você quer enforcar. Então nós não construímos relacionamentos com base em sentimento. Porque sentimento oscila ou não oscila? Oscila.
Agora, o amor de Deus é o seguinte, é alguém entregar o filho para ser torturado e morto no lugar de um inimigo. Você faria isso? Você entregaria o seu filho para ser torturado e morto no lugar do seu inimigo? Foi isso que Deus fez. Nós éramos inimigos de Deus. E aí o Senhor, toda a sua perfeição, Ele nos perdoou. E quando nós nos colocamos numa postura em que nós amarguramos, mas lógico, mas nós somos seres espirituais, mulheres crentes, então você tem aquela postura espiritual. Não, eu já perdoei. Mas não chega perto de mim, não. Perdoei, mas não dá para relacionar. Perdoou nada. Como é que é possível, dentro de uma igreja local, uma irmã não olhar para a cara da outra? Isso cheira morte. Isso cheira carne. Isso não é atributos do caráter de um filho de Deus. Irmãos, eu estava lendo o depoimento de 2 irmãos, mas eu fiquei assim. Falei, meu Deus, se a gente expressasse esse tipo de amor ágape, a igreja ia impactar o mundo. Mas nós vivemos como mulheres amarguradas ainda. A história, eu li essa semana passada, a história de 2 irmãos na Iugoslávia, na época do comunismo. Os soldados passaram, eram 3 soldados, e sabiam que eles eram crentes. E eles pegaram, eram um irmão e irmã, né? Pegaram o irmão, torturaram ele, de todas as maneiras possíveis que você imaginar, na frente da irmã. Para a irmã ver o irmão sendo torturado. Depois que eles torturaram aquele irmão, eles sentaram ele, os 3 estupraram a menina, na frente do irmão. E depois eles mataram o irmão na frente da irmã. Alguém já passou por algo assim? Bom, qual seria a sua postura com relação a esses soldados? Porque a Bíblia diz que você tem que amar o seu inimigo. Não é gostar, não. É amar. Você não consegue amar a irmã. E aí conta então que depois de alguns anos, esse soldado na guerra foi ferido, entrou em coma, e uma enfermeira salvou a vida dele. Depois de vários dias em coma, ele acordou e ficou sabendo que uma enfermeira cuidou dele todo o processo, e por causa dela, ele sobreviveu. Quem era a enfermeira? A irmã que ele estuprou. E aí, aquele homem entrou em pânico. Ele falou, por que você me deixou viver? E ela disse, porque o amor ágape do Senhor já foi derramado em mim. E é por causa disso que eu posso te amar. Muitos mártires, irmãos, quando iam ser condenados, executados, torturados, muitos disseram para aqueles torturadores, você pode me impedir agora de viver, mas tem uma coisa que você não pode me impedir de fazer, amar você. Esse é o estilo de vida da mulher virtuosa. Ela anda no caminho do amor. Ela ama o inimigo. E é interessante como nós estamos longe disso como igreja, irmãos. Como há ainda picuinha entre as irmãs. Você, às vezes, não perdoa porque você se acha boa demais. Tudo isso é a origem no seu ego. Como que alguém pode ferir uma pessoa tão extraordinária quanto eu? Mas é porque você não se enxerga. Se você também já magoou outra pessoa, quem te dá o direito de não perdoar? É por isso que Jesus mostra. Aí, o padrão da palavra de Deus é alto. Se você voltar uma folha aí em Mateus 5, verso 43, olha o que Jesus diz. Vocês ouviram o que foi dito? Amar o seu próximo e odeie o seu inimigo? Mas eu digo, amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem, para que vocês venham a ser filhos de seu Pai que está nos céus, porque Ele faz raiar o seu sol sobre os maus e bons e derrama chuva sobre os justos e injustos. Se vocês amarem aqueles que os amam, que recompensa vocês receberão? Até os publicanos fazem isso.
E se saudarem apenas os seus irmãos, o que estarão fazendo demais? Não, mas amar quem ama você é fácil demais, ué. O ímpio não faz isso? O que nos difere? Amar o inimigo. Sabe que tem muito muçulmano convertendo por causa do amor? Né? Houve uma situação lá de um pastor que ministrou na conferência para a gente uns 3 anos atrás, ele dizendo que os muçulmanos foram lá e botaram fogo no prédio que eles tinham acabado de construir. Queimou tudo. Só que eles tinham uma reserva para construir de novo. Eles pegaram esse dinheiro, foram lá na mesquita dos muçulmanos que queimaram e deram para eles. Isso é pagar o mal com o bem. Essa é a nossa realidade? Essa é a nossa prática? Lá em 1 João capítulo 4, verso 19, a Bíblia diz o seguinte. João diz, olha, se você não consegue amar quem você está vendo, como é que você pode dizer que você ama a Deus que você não vê? Não tem jeito de dizer que ama a Deus se não ama o irmão. Quem está entendendo o que eu estou dizendo? Deus está nos convocando a viver uma vida de amor. E sim, nós somos diferentes. E sim, tem coisas em nós que irritam, né? Aí a irmãzinha tem um jeito que é diferente do seu. Eu me lembro um tempo atrás lá em Curitiba, era muito engraçado, porque eu tinha 2 líderes que andavam comigo. E uma era tímida, reservada, não era de toque, não gostava de abraçar, não gostava de beijar. Você abraçava ela, chega, ela ficava... Tem gente que é assim, não é? Chega e endurece. E a outra gostava de falar, abraça, beija, abraça, beija. 2 pessoas completamente diferentes. E calhou, e foi providência de Deus, delas caírem na mesma célula. Irmã, mas foi um pega para capar. Aí eu atendi ela umas 10 vezes, as 2. Vinham para minha sala e falavam, pastora. Aí a que era tímida falava, pastora, ela não me deixa falar. Ela monopoliza tudo. Ela não para de falar 1 minuto. Aí a outra falava o seguinte, essa irmã, pastora, ela é grossa. Ela não cumprimenta ninguém. Ela fica só calada. E eu ficava ouvindo as 2, aquele embate. Eu disse, querida, sabe qual é o problema? Você, amada, quer que a outra seja como você é. E a outra quer que a outra seja como ela é. Isso não é amor, isso é manipulação. Amor é aceitar o outro. Estou falando de pecado. E aí, por que nós convivemos? Porque a mesma vida que está dentro de você está dentro de mim. E é isso que nos une, é a vida de Deus. Nós somos talvez de lugares diferentes, né? Tem gente do Nordeste, do Sul, do Centro-Oeste, eu sou do Goiás, não como piqui, mas sou de lá. E cada um tem um sotaque, nós somos de criações diferentes, nós temos contexto de vida diferente, temos personalidades diferentes. E isso é que é o precioso, isso é a riqueza da igreja. Por isso que o Senhor nos une. Mas nós ficamos em embate, não aceitamos. Irmãs, eu ouço cada coisa. E às vezes eu vou conversar com as irmãs, eu fico pensando, a irmã está chateada com a irmã, eu fico pensando, irmã, eu sempre digo isso, você realmente acha que a irmã manipulou isso tudo na cabeça dela? Eu vou fazer tudo isso aqui. Eu vou falar dessa maneira, porque eu quero machucar essa irmã, mas eu quero feri-la profundamente. Mas nós não somos benignos, nós achamos sempre que o outro está com intenção ruim. Você deve estar também, porque só pensa isso dos outros. Nós inevitavelmente vamos ferir uns aos outros. Inevitavelmente você talvez teve um histórico de vida como Ruth, de sofrimento, mas você tem que viver a vida de perdão, amém? E aí, irmãs, quando a amargura entra no seu coração, e hoje, essa semana, Deus tem falado muito comigo, tá? Compartilhando com as irmãs. Eu tenho percebido um ciclo contínuo em muitas vidas. E hoje eu estava deitada, eu falei, Senhor, me dá um exemplo bíblico, porque eu estou vendo isso tanto acontecer, eu estou tendo uma clareza disso. A amargura, ela é uma isca. A mágoa é uma estratégia que o diabo tem de prender você.
E aí, quando você abre essa brecha, entra um espírito maligno de rebeldia. Todo rebelde teve uma situação de amargura no passado. Ponto. E aí eu vou te dar um exemplo bíblico. Quem lembra de Absalão? Absalão era um dos filhos do rei Davi. E aconteceu que o primogênito, o filho mais velho de Davi, Amnon, ele começou a desejar a irmã parte de pai, Tamar, que era irmã, parte de pai e mãe de Absalão, que era o outro irmão dele. Davi tinha vários filhos, várias mulheres, né? Confusão danada. Começa aí a confusão. E aí, Amnon armou um plano lá, fingiu que estava doente, para a irmã cuidar dele, só servia a irmã, enfim, violentou ela. Naquela época, se você perdesse a virgindade, você não casava mais. E aqui foi uma tragédia. Só que a Bíblia, você vai lendo, você vai vendo que Davi não lidou com Amnon. Davi não tratou o filho. E às vezes, por exemplo, tem uma situação lá na sua equipe que um irmão, alguém falha com você e você pensa, o pastor não tratou fulano. Ele trata comigo, mas não trata o outro. Porque a gente sempre é a vítima, né? E foi mais ou menos o que Absalão pensou. Absalão viu que o pai não resolveu, tentou resolver com a maneira dele, matou Amnon. Teve que fugir, matou o irmão. Aí depois de muito tempo, então, Davi aceita Absalão voltar, mas fala, não quero ver meu filho. E aí Absalão fala com Joabe, que era o comandante, fala, olha, para que eu voltei então, se meu pai não me recebe? E a Bíblia menciona então que Davi recebeu e deu um beijo em Absalão. No outro versículo, Absalão lidera uma revolta contra o reinado de Davi. Ele ganhou o coração do povo para se levantar contra o rei Davi. Davi teve que sair da cidade de Jerusalém. E depois Absalão acaba sendo morto. E Davi retorna, então, para Jerusalém. Olha que tragédia. Aonde que o espírito de rebeldia, o filho se levanta para tomar o trono do pai. Aonde que esse espírito de rebeldia alcançou lugar? Na amargura. Porque Absalão ficou amargurado com o pai. O pai não tratou o irmão mais velho, que estuprou a irmã. Depois o pai recebeu ele, depois de tantos anos, com um beijo. Não tratou, não resolveu. E ele ficou amargurado. E a amargura produziu um espírito de rebeldia. E a tragédia veio. Sabe, querido, você tem que tomar muito cuidado. Porque a mágoa produz isso dentro de você. Você começa a resistir. Seja o marido que magoou, seja o líder que magoou, seja o pai. E você começa a resistir. Nós temos que andar no caminho do perdão. Amém? Deixa eu dizer algo para você. Escuta o que eu estou te dizendo. De maneira profética. Não se prenda mais ao seu passado. Deus vai usar circunstâncias terríveis ao seu favor. Como Ele usou com Ruth. Era uma situação terrível, ter que voltar para uma outra terra, largar a família dela, largar a parentela. Mas Deus usou aquilo para abençoá-la. Sabe de uma coisa? Deus vai usar o seu sofrimento para que você se levante para testemunhar para outros. Ao invés de você ser uma mulher que vive se lamentando do seu passado, você pode se levantar e dizer, Deus é um Deus que te dá uma nova história. Deus fez na minha vida, pode fazer na sua vida também. Se Deus mudou o meu passado e me redimiu, Deus pode redimir o seu também. O que você vai ganhar vivendo, arrastando a sua vida com essas circunstâncias, essas situações do passado, se lamentando disso? Para de acreditar nas mentiras do diabo. Para de dar crédito mais às palavras de morte. Falaram contra você, as experiências do passado. Não pode ter mais peso em sua vida do que tudo que Jesus fez por você na cruz. Não anule o sacrifício de Jesus, amém? Você é nova criatura. Quantos creem nisso? Essa foi a primeira atitude de Ruth, que fez com que ela entrasse nesse caminho da bênção e do favor de Deus. Segunda questão, que é claro, na vida de Ruth, que ela abriu mão dos costumes do seu povo. Ela era uma mulher moabita. Mas quando ela se casou com um israelita, e ao afirmar também a sogra, nós vemos lá, quando ela disse, o seu Deus será o meu Deus, ela abriu mão completamente
dos costumes dela. Ora, ela havia uma cultura que ela tinha sido inserida e cresceu nessa cultura, sim ou não? Ela recebeu. O povo israelita era completamente diferente dos outros povos. Era uma cultura completamente diferente. Eram o único povo que era monoteísta, que adorava só um Deus. Não era cultura diferente. E ela abriu mão. Quando ela se aliançou com o marido, ela abriu mão dos costumes. Agora, sabe qual é o problema? É que muitas irmãs querem viver a vida cristã ainda com os hábitos de Moabe. Com os hábitos do Egito. E você vem para a vida da igreja fazendo as mesmas coisas que você fazia antes. Deixa eu dizer algo, querido, nós não somos desse mundo. Vira para essa irmã que está do seu lado e fala, você sabe que você é um ET? O que é isso, pastor? É. A Bíblia fala que você é forasteira, que você está de peregrino, você está só de passagem. A sua pátria é o céu. Você é uma cidadã celestial. Seu destino é o céu. É de lá que você é. Aqui nós só estamos de passagem. Amém? Então, por que nós estamos adotando os costumes e os hábitos dessa terra? Se nós não somos daqui, nós temos a cultura do céu. Essa é a nossa cultura, não é a cultura dessa terra. Se você abrir lá em Mateus 5 também, no verso 13, Jesus disse algo importante. Mateus 5,13, vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, como vai restaurar? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. Jesus diz que nós somos sal e nós somos luz. Mas Jesus fala, se você pôr a luz debaixo de um objeto que tampa a luz, tem algum propósito a luz? Se você é sal para temperar, mas perde o sabor, o que adianta? Sal é diferente da comida porque ele salga. Onde ele está, ele faz toda a diferença. Nós somos luzeiros. Agora, lá no seu contexto, né, de igreja local, na sua vizinhança, no seu ambiente de trabalho, você é luz. Quando nós estamos num ambiente escuro e uma luz acende, é perceptível ou não é? Sim. E aí, se você está no meio das trevas, dessa terra, e não brilha, não há uma diferença em você, tem alguma coisa errada. É porque muitas vezes nós carregamos os hábitos desse mundo. Sabe, seu padrão de referencial não pode ser uma mulher que não teme a Deus. Mas quantas vezes eu ouço, atendo mulheres que elas ouvem conselhos de mulheres ímpias. A melhor amiga dela é ímpia. Quando você entende que você é nova criatura, que você é filha de Deus, ninguém precisa te obrigar a ter comportamento algum. Quando você enxerga quem você é em Deus, automaticamente os seus hábitos mudam. O problema é que nós não temos revelação de quem nós somos. Nós vivemos como se ainda não fôssemos chamadas filhas de Deus. Ora, a sua paternidade determina quem você é. Eu sempre brinco com as crianças. Ó, se você descobre hoje que o príncipe Charles andou aqui no Brasil e que você é filha dele. Descobriu, hein, Ju? Ô, Jesus. O que vai mudar na sua vida? Tudo. Tudo. Sua vida nunca mais vai ser a mesma. Porque descobriu um pai. E a paternidade mudou sua história. Agora, se nós somos filhas do Rei dos Reis, os nossos hábitos têm que mudar. E aí nós carregamos o hábito do mundo. Qual que é o hábito das mulheres do mundo? Fofoca. Tem lugar pior do que trabalhar? Os irmãos estão ali atrás me ouvindo, sabe disso. Já trabalhou num lugar que só tem mulher? Que angústia que é aquilo?
E aí nós carregamos isso. Aquela fofocaiada que existia lá é uma confusão tão grande, né? Uma falando mal do outro, depois ela disfarça, depois ela ri, depois ela fala mal do outro, depois ela mesmo fala mal de não sei quem, de quem estava conversando, aquela confusão. Aí você traz isso para dentro do contexto da vida da igreja, da sua casa, e continua com o mesmo hábito. Seja da mulher autoritária. Nós vivemos num contexto onde as mulheres hoje, nós vamos falar muito disso depois, mais tarde, você vem preparado que Deus vai fazer com você à noite. Você vai virar do avesso. E aí nós vemos no contexto que as mulheres são autoritárias, os homens são os bobão agora. É de chorar, não é de rir. Porque é interessante, você quer que seu marido seja bobão. Você quer ser autoritária, mas depois você não gosta do bobão, porque ninguém aguenta bobão. E aí você carrega o mesmo hábito que você tinha, por falta de revelação. Queridos, a questão não é se é pecado. Eu fico vendo que às vezes esse ensino da graça, às vezes é tão mal compreendido. E aí tem gente que fica querendo provar que não é pecado. Não, fazer isso é pecado. A questão não é se é pecado ou não. A questão é se é celestial ou terreno. Se o comportamento é do céu ou é da terra. Se cheira mundo ou se cheira o céu. Por causa da minha identidade. De quem eu sou. Isso determina muitas minhas atitudes. Muitas vezes o nosso proceder cheira o cheiro dessa terra. E aí muita gente usa a liberdade que Cristo conquistou para nós na cruz para dar lugar ao desejo da carne. Mas deixa eu dizer uma coisa, a maior prova que você foi liberto da lei é que você não tem mais prazer em nada dessa terra. Nada. Você não tem prazer. Porque a graça te atraiu de uma tal maneira, e você é tão apaixonado por Jesus, que o colorido desse mundo é sem graça. Nós estávamos na conferência lá em Paris. Eu acho que dificilmente... Olha aí, tá vendo, irmãs? Falei. Esses dias eu vi um irmão dizendo... Ele gravou um vídeo dizendo assim... Tava a música do Fernandinho. Caia fogo dos irmãos viram isso? Caia fogo. Não, Fernandinho, volta a cantar. Faz chover, faz chover. Cai fogo não. Nós oramos a semana inteira, irmãs, que ia chover. Deus é bom. Agora esquece a chuva. E aí, nós tivemos a oportunidade de estar na conferência agora da Vinha na Europa. E foi em Paris. E toda mulher tem aquele negócio, né? Ai, meu sonho é subir na Torre Eiffel, né? Ai. Quem tem esse sonho? Dá um beijo no seu amado lá em cima na Torre Eiffel. Olha, mas eu fui, você faz é congelar, não tem jeito de dar beijo nenhum lá. E aí, teve um intervalo lá, e nós fomos lá naquela Champs-Élysées, né, aquela coisa glamurosa, aquelas vitrines, das marcas mais caras do mundo, né? Mas aí nós começamos a andar. Acho que eu dei uns 10 passos, eu olhei para o Antônio e falei, vamos embora. Não me atrai. O glamour não me atrai. Eu estava preocupada era com o fogo de Deus estar caindo na conferência. Eu queria ver Deus movendo na Europa, soltando o fogo de Deus na Europa de novo. Eu queria ver o avivamento. Eu queria visitar onde John Wesley pisou. Eu queria passar onde os mártires foram mortos. Senhor, faz de novo. Mas a gente vive anciano, sabe, com a mente do mundo. É porque você ainda vive na lei. Quem não vive na lei, você não tem que falar para ele, irmão, para de ter um comportamento mundano. Quem encontrou a graça foi tão atraído que as coisas dessa terra perdem o sabor. Perde gosto. Aquilo que tinha gosto não tem mais. Você assiste um negócio e fala, nossa, como é que eu gostava disso aqui? Te faz mal, te enoja. Porque o seu coração está no céu.
Nós falamos que só os vencedores vão ser arrebatados, não falamos? Vem cá, Maiane. Vem cá, Jaqueline. Bianca. Um dia eu estava meditando sobre essa questão do arrebatamento. Sobe aqui. Eu estava pensando em algo. Nós falamos que nem todos os crentes vão ser arrebatados. Eu digo para você, só vai ser arrebatado quem tem um coração no céu. Porque, vamos supor que eu estou aqui na terra, vem cá. A Bianca representa, sei lá, os bens materiais. A outra aqui representa o sucesso profissional. A outra representa o físico. E eu sou apegada nessas coisas. Aí quando Jesus vem para me levar, eu tento subir, mas eu tô presa ainda nas coisas dessa terra. Eu sou apegada a essas coisas aqui. Mas se nada disso é importante para mim, na hora que Jesus vem, tô levinha. Entendeu? A ilustração, tô leve. Oh, Jesus. Você anseia pela volta de Jesus? Mas eu fico vendo essas coisas. Eu falo, Senhor, vem logo. Eu tenho falado para as irmãs constantemente. Não consigo entender crente que tem medo de morrer. Eu não consigo entender um crente entrar no avião. Ai, meu Deus, tem misericórdia, Senhor. Se cair. Se cair, graças a Deus que caiu. Você já está no céu. Consigo entender alguém ficar com medo de morrer. Eu fico aguardando o dia. Senhor, eu estou aqui, o Senhor sabe, quando acabar o propósito, o Senhor me leva logo. Porque eu quero voltar para casa. Minha casa não é aqui. E Ruth entendeu, ela abriu mão de todos os hábitos que ela tinha do passado. Aí, irmãs, às vezes você pensa assim, pastora, mas muitas vezes a gente tem esse padrão de pensamento do mundo, imundo. E às vezes você tem hábitos. A sua vontade não é santa, a vontade é obsessiva, egoísta. Às vezes você é uma mulher que tem as emoções descontroladas. E aí, o povo na sua casa nunca sabe o jeito que você vai estar no dia. Fica todo mundo aguardando a hora que ela levanta. Com termômetro. Hoje está calmo, hoje está calmo. Aí no outro dia, todo mundo aguarda de novo. Ela vai, hoje a temperatura está aqui, fica todo mundo calado. Todo mundo calado. Menino, abre a boca. Porque é uma pessoa completamente descontrolada. E ninguém quer ver mamãe explodir, né? Porque se mamãe explodir, meu Deus, não sobra ninguém. E aí você pensa... Eu fico pensando, gente... Aí você dá o testemunho para a vizinha, né? Irmã, vamos lá na minha célula. Tal. Aí você grita igual uma condenada. Aí você mesmo fica acusado. Senhor, meu Deus do céu, eu acabei de convidar a irmã para a célula, agora ela está ouvindo eu gritando. Menino, calado. Vamos fingir que nós somos santos. Ai, mas é dura a religião. Porque não é genuíno. Como é que você pode ser transformada? Como é que você pode desintoxicar desse veneno do mundo, desse estilo de pensamento, dessa estrutura de pensamento do mundo? A Bíblia traz claramente lá em 2 Coríntios 3,18, é um texto que você conhece, abre lá. 2 Coríntios 3,18. Mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformadas de glória em glória. Tem uma versão que eu li interessante que diz assim, ó, e nós cristãos sem véu, de espécie alguma, sobre os nossos rostos, somos como espelhos que refletem a glória de Deus. E vamos nos tornando cada vez mais semelhantes à imagem do Senhor, a qual refletimos também cada vez mais fielmente. Como que você é transformada? Tentando? Nós já ensinamos isso para os irmãos, aleluia, né, irmã? Ninguém consegue se mudar. Hoje eu não vou pecar, 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 eu não vou gritar. Eu não vou gritar. Ah! Aí você pensa, mas não consigo, já tentei me mudar, eu sou assim mesmo, nasci assim, complexo de Gabriela, né, tá amarrado. Eu nasci assim, eu cresci assim, eu sou sempre assim. Você é transformada através da sua dieta, com aquilo que você come,
com aquilo que você contempla. Você se torna parecido com aquilo que você contempla. O problema é que você está contemplando imagens desse mundo. Você quer ser parecido com outra mulher, mas você não quer ser parecida com Cristo. E aí você não contempla. Porque a Bíblia fala que nós somos como espelho, nós vamos olhando para o Senhor. E aquela imagem do Senhor vai refletindo no espelho que somos nós. E nós vamos sendo cada dia mais parecidas com o Senhor. Então tem que contemplar o Senhor. Mas o que você come no dia a dia? Se você passa o dia inteiro... Irmãs, pelo amor de Deus, deixa eu dizer uma coisa para você. Assistir televisão não é pecado, porque assistir, assiste. Mas desliga um pouco, minha filha. Você passa o dia inteiro, você já amanhece com a Ana Maria Braga e termina com temperatura máxima. Não, temperatura máxima? Qual que é lá do tela quente? Tudo é quente, né? O dia inteiro. Tem irmãs que falam, não, porque o dia inteiro com a televisão ligada. Assistindo aquilo, comendo daquilo. Ué, você vai se parecer. De repente você está falando igual o povo da novela está falando. É o que você come. E aí nós estamos fazendo impacto nenhum na nossa casa, nós não estamos mudando nada, porque nós somos mundanas. Nós não contemplamos o Senhor, irmãs, quantas cidades, circunstâncias, países foram mudados, porque mulheres se dobraram diante do Senhor, começaram a orar. Elas discerniram o mover de Deus. Elas eram mulheres parecidas com o Senhor. Nós vamos falar disso um pouco depois. Então, para ser virtuosa, não pode... Você tem que desapegar do espírito desse mundo. Amém? Terceira coisa, Ruth foi uma mulher de aliança. Muita gente usa o texto dela para convite de casamento. Quantas vezes você já viu aquele texto em convite de casamento? Pelo menos 1000 vezes. Porque é um símbolo de aliança. Para ser virtuosa e para herdar a bênção de Deus, você tem que ser uma mulher de aliança. Isso não é algo simples. Ruth fez uma aliança com Deus e com Noemi. Quando alguém se converte, automaticamente ele faz uma aliança com Deus. Sim ou não? Agora, Jesus é o cabeça e a igreja é o corpo. Não tem jeito de fazer aliança só com a cabeça. Você corta a cabeça, joga o corpo fora e fala, quero só a cabeça. Não tem jeito de falar que você tem aliança com Deus, você não tem aliança com a igreja, com os irmãos. Quando eu falo igreja, não é denominação, nem prédio, obviamente. Com os irmãos. Não pode falar, eu amo a Deus, sirvo a Deus, mas igreja, ó, já viu esse discurso? Não tem aliança com Deus, porque não tem jeito de amar a cabeça e não amar o corpo. Por mais que o corpo esteja com problema. Pode ser que o dedinho mindinho do corpo está doente. Mas tem que amar o corpo. Esse é o nosso desafio. Meu pai tem uma frase engraçada. Toda vez que ele vê um negócio, ele fala, eu não aguento essa humanidade. E tem hora que é assim, né, irmãs? Nem você se aguenta. Você fala, mas não aguento esses irmãos. É. Às vezes você é líder de célula e fala, mas eu não dou conta mais. É. Goiano tem mania de falar, não dou conta não. Não dou conta não. Um dia o irmão estava lá em Curitiba, foi fazer uma entrevista de emprego. E aí a pessoa lhe perguntou, quando você não se sente apto a fazer algo, qual que é a sua reação? Não, quando eu não dou conta, eu não dou conta. Hã? Você pede a conta? Não, quando eu não dou conta, eu dou conta. Tiveram que pegar um intérprete para interpretar o goianês dele. Não, o que ele está querendo dizer? Mas não tem jeito, você tem que andar em aliança. E isso implica você se aliançar com as pessoas. Amém? Ruth decidiu seguir Noemi. Irmãs, mas se você poder avaliar, a Ruth só estava perdendo em seguir a sogra dela. Sim ou não? Minha filha, onde você está amarrando seu bosta? Você ficou doida? Para que você vai voltar com essa velha? O que você vai ganhar, minha filha? Vai para outro país, outra cultura. A velha é pobre, se ela fosse rica. Nem herança ela tem, minha filha. O que é isso? E aí, Ruth tem uma postura tão nobre. Ela estava voltando para ser mendiga numa terra desconhecida, irmãs. Quem que faz isso? Com a sogra. Levanta a mão. Agora, o interessante foi Noemi que levou Ruth para o lugar da bênção.
Sabe por quê? Que as Noemi da sua vida vêm nessa aparência que você não está esperando. Deus coloca perto de você pessoas que não era exatamente o que você queria. Mas essa aqui não dá, hein, Senhor? Por que não me pôs com a outra? Sabe, toda mulher precisa de uma Noemi. E quando Deus quer te abençoar, Ele coloca pessoas perto de você. E talvez essas pessoas não venham na embalagem que você queria. Vem na embalagem da Noemi. Só que é essa pessoa que vai levar você para o lugar da bênção. Eu me lembro lá em Goiânia, no início do ministério, eu tinha uma líder que ela era tão amorosa. Sabe aquela mãezona? Ela tinha um ninho, chamava Chuchuzinha. Ela punha a gente naquele ninho, carregava a gente. E aquele amor, levava a gente para dormir na casa dela. E ama, e abraça. Oh, minhas filhas, e ensinava a orar, ensinava a jejuar, aquela paciência com a gente. A gente era tudo jovem. Hoje somos todas esposas de pastor. E eu saí do discipulado dela, estávamos em outro contexto de igreja. Eu comecei a andar com a pastora Marília, a pastora Naô. E a pastora Marília, eu passo Naô de saia. Líder. Autoridade. Lidera. Organização. E eu falei, tem alguma coisa errada. Cadê o amor? Cadê o filhinha? Não tinha mais. A embalagem estava estranha. Porque todo mundo quer alguém assim, né, irmãs? Oh. No começo tem, depois não tem mais não. Já estou te avisando. Porque menino tem que crescer. Tem ou não tem? Tem. Só que aí foi a hora que eu comecei a crescer. Eu aprendi muito com essa primeira líder, mas eu alavanquei com a pastora Marília. Eu voei, um salto na minha vida. Mas aí ela era tão diferente, eu tinha duas atitudes. Fechar o coração. Isso não é líder. Líder tem que ser amoroso. Líder tem que chamar de filhinha. Líder tem que pôr a cabeça no colo. Líder tem que... Eu falei, Senhor, então foi a pastora Maria que o Senhor me deu, amém. Eu vou ser a melhor discípula dela. Aí comecei a servir a pastora Maria, a pastora Naô viajava, a gente não tinha filho na época, a gente ficava na casa deles, cuidava dos meninos. O Pedro me chamava de mãe, a Marina também. Hoje a Marina está quase casando. Oh, Jesus. Mas eu ainda estou jovem, irmãs. E aí, aquilo foi um alavancar na minha vida, eu me aliancei com ela. E ela foi a minha Noemi. Foi através dela que o propósito de Deus chegou na minha vida e a bênção de Deus me alcançou. Então, às vezes, Deus está colocando pessoas perto de você e você não está discernindo. Muitas mulheres, irmãs, são como órfã. Porque é interessante, você leu o texto comigo, órfã foi junto com a sogra? Foi ou não foi? Foi. Foi ou não foi? Foi. Na metade do caminho foi que ela voltou depois que a sogra insistiu muito. Ah, tá bom, chorou, acho que ela foi aliviada. Graças a Deus que ela me liberou. Aí tem muito discipulado que as irmãs têm assim, tem as órfãs e tem as Ruth. Então, a órfã é essa que vai até um certo ponto, mas depois desiste. E aí, na hora que você retrocede, você perde o melhor de Deus. Órfã podia ter o destino de Ruth. Mas ela não reconheceu isso. Sabe, você anda com a pessoa que Deus tem colocado para andar com você até um certo limite. Só até a sua vontade não ser interferida. Na hora que... Agora, aí não. Você tem reservas. Qual é o nível de aliança que você tem com as pessoas que Deus tem colocado perto de você? Sabe, mas você pode estar andando junto com alguém, às vezes com a sua discipuladora, mas não está conectada com ela. Não é uma entrega, não é uma aliança. E aí você perde a oportunidade de receber a bênção completa. Muitas vezes, o que nos impede de receber é a arrogância soberba. É assim, gente, o que uma velha dessa pode me oferecer? Tem um barulho, Marco. Tem um barulho aqui. Então, tem muito liderado que ele se acha o detentor de todo conhecimento. Tem mais experiência. Eu que tenho revelação. Eu oro demais. Não, pastor, você não sabe, eu passo a noite inteira orando. Tenho revelação. Aí ele olha para o discipulador não sabe nada. Eu que tenho essa revelação do terceiro céu. Eu que já fui arrebatada. É igual adolescente. Adolescente, já viu que ele acha que ele sabe tudo? Um negócio difícil é adolescente, né, irmãos? Porque
Ele olha assim, mãe que tem filho adolescente sabe, né, irmã? Pastor, não me fale. Vai passar, irmã, vai passar. Aguenta firme que passa. Segura na asa do anjo. Vai passar. Meu adolescente é assim, ele acha que o pai é um retardado. Todo adolescente acha, todo. Não, meu pai. Aí ele vai ensinar o pai a mexer lá no smartphone, o pai não sabe, a mãe não sabe, fala, não sabe nada. Então ele acha o detentor de todo o conhecimento. Tem muito crente adolescente. Então ele acha que, sim, que ninguém tem capacidade de ensinar ele. Afinal, ele é uma pessoa extraordinária, ele sabe tudo. Ele é PhD em Bíblia, ele ora mais que não sei o quê. E aí faz questão de mostrar para todo mundo tanto que é bom. Esse é o crente órfão, a mulher órfã. Não abre o coração. Não entra para valer. E aí não recebe a bênção completa. Quando você anda desconectada, sem vínculo, sem submeter a sua vida a alguém, que tem autoridade espiritual sobre a sua vida, você impede que a bênção de Deus alcance você. E é interessante que a Ruth deixou claro. A Ruth estava esperando receber alguma coisa em troca? Tinha alguma expectativa de ganhar na Mega Sena, alguma coisa assim? Nada. Vou com a minha sogra passar fome na outra terra, mendigar o pão. Mas eu vou para servir. Eu vou para servi-la. Infelizmente, muita gente hoje na igreja busca a igreja ou uma cela para satisfazer suas expectativas. Não é aquele que entra para investir. Eu estou aqui para investir. Eu estou aqui para dar minha vida. Porque eu estou aqui por causa de um propósito. E Deus me colocou nessa terra para gerar frutos. E eu vou me aliançar a pessoas para cumprir esse propósito. Tem tanta gente, principalmente mulher. Eu lembro quando eu mudei para cá, vou confessar um negócio para as irmãs aqui. Você sabe, né? Eu fui igual Abraão. Vai para a terra que ainda te mostrarei. Nunca tinha pisado em Ribeirão. Antônio falou, uma semana depois a gente estava aqui com mala e cuia. E aí a igreja estava passando por uma situação delicada. Irmãs, na hora que eu fiquei sabendo, vai e tal, eu só ficava orando pelas mulheres. Senhor, cala a boca delas. Senhor, não deixa elas falar. Porque é impressionante a capacidade que nós temos de criticar. E o que mais critica é aquele que não é parte de nada. Tem todo mundo ali dando a vida, investindo, tem um de fora criticando. É fácil criticar quando você não está investindo. De fora é fácil demais, não é? Esse espírito de crítica. Irmãs, nós tivemos uma revelação na oração, eu quero convocar você. Tem sido poderoso. Quantas irmãs têm vindo terça-feira? Tem sido uma revolução. Nossa oração. E nós estávamos orando e o Senhor falou algo muito forte conosco. A respeito da crítica. Quem é alguém de aliança não critica. Gente de aliança não critica. E é interessante que há dois tipos de ministérios só. É o ministério de Satanás. Satanás é o acusador, é o crítico. E tem o ministério de Jesus, que é o advogado. O que você é, minha irmã? Você é acusadora ou você é advogada? Qual ministério que você está? Só tem esses dois. E aí Deus estava falando conosco, lá em Efésios 4, 29. Abre sua Bíblia lá, nós já estamos encerrando. Refrescou, hein, irmãs? Diga glória a Deus. Deus é bom. Oh, aleluia. Efésios 4, verso 29. Fala assim, ó. Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas o que for útil para edificar os outros. Conforme a necessidade, para que conceda graça aos que ouvem. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus. Esses versículos estão juntos, no mesmo contexto. A hora que você abre a boca para falar algo que não edifica, você está entristecendo o Espírito Santo de Deus. E nós fizemos um compromisso. Na hora que tiver vontade de criticar, você vai fazer o que Jesus fez. Interceder por essa pessoa. Orar por ela. Dá aquela vontade de você criticar seu marido. Você dobra o joelho. Oh, Jesus, eu abençoo meu marido. E você começa a interceder por ele. É o ministério de Jesus, é o ministério da intercessão.
A gente acha que ministério de intercessão é as irmãzinhas da intercessão, né? Dos coquinhos. Do pezinho de fogo. Não, pastor, meu ministério é outro. Meu ministério é das dançarinas do terceiro céu. As irmãs ali que tem o ministério da intercessão. Que isso, irmãs? Nós somos do mesmo ministério de Jesus, ministério da intercessão. Nós não somos mulheres críticas, nós somos mulheres que oram. Porque na hora que dá vontade de criticar, você dobra o joelho e começa a orar. Acabou. Você mata o acusador na hora. Nós estamos ou não estamos dando lugar? O diabo fica feliz demais quando você critica. Ô, mais um parceiro. Junto comigo. Eu e você, dupla imbatível. Para destruir. Porque só destrói o que os outros estão edificando. Mas nós facilmente criticamos. Quem critica não é de aliança. Nós temos que ser mulher de aliança antigamente, né, irmãs? Quem viveu aí nas décadas passadas, não é o meu caso, sabe que antigamente as mulheres faziam os afazeres domésticos juntas, não era? Aí uma ajudava a outra, com a roupa, com os meninos, aquele negócio, tinha 19 filhos, né? E um menino ajudava o outro, aquele negócio. Não tinha máquina de lavar, ia todo mundo pro córrego lavar roupa. Era assim, não era? Aí todo mundo vivia uma vida de comunidade. Hoje não, hoje todo mundo compra pela internet, tem a máquina de lavar. Graças a Deus, aleluia, que eu nasci nesse século. Mas aí isso acaba produzindo um tipo de cristianismo que é individualista. Nós não queremos nos relacionar por medo de machucar. Não, nós vamos nos relacionar. E nós vamos andar no perdão incondicional. A irmã falhou comigo 70 vezes isso, vou perdoar 70 vezes. Irmã, estou com você no barco. Você pode fazer o que você fizer. Você pode até me machucar. Mas eu estou com você no barco. Eu tenho uma aliança com você. Estamos juntos no propósito. Amém? Isso levou Ruth a herdar a bênção de Deus. Não adianta a gente fazer evento de mulher e continuar desconectada. Isso aqui não edifica nada. Isso aqui é só um pontapé para aquilo que Deus tem para a sua vida. E para encerrar, Ruth andou no caminho da honra. Nós vimos aqui a música. Eu gosto mais dessa música. Ruth honrou Noemi. E por isso ela herdou a bênção de Deus. Sabe, irmãs, ficar lá no campo, se você ler no capítulo 3 e 4, colhendo espigas para a sogra, era uma coisa desgastante. Mas Ruth tinha um coração para honrar a sua sogra, para respeitar, ela era benigna. Mas nós vivemos uma geração que é a geração da desonra, do desrespeito. Filho não honra pai, aluno não honra professor, liderado não honra líder. Esposa não honra marido, porque quem honra é bobo. Os cultos inteligentes não honra ninguém, fala mal de todo mundo. Quanto mais você fala mal da igreja, mais inteligente você é. É ou não é? É o espírito da desonra, do desrespeito. Mas Ruth, se você vê no capítulo 3, ela dá uma direção. Noemi dá uma direção para Ruth. Você vai lá, ela entrou no campo de Boaz, e o Boaz era o resgatador. Era o parente próximo que poderia resgatar as terras que Noemi tinha perdido. E aí, quando Ruth entra no campo para honrar a sogra, para servir a sogra, ela entra justamente no campo de Boaz. E Boaz percebe. E aí que Boaz diz para ela: ô minha filha, toda a cidade do meu povo sabe que és mulher virtuosa. Por que você é mulher virtuosa? Porque você honrou sua sogra. Você é uma mulher de honra. Pedro diz o seguinte: tratai a todos com honra. Todos. Todos. E Pedro diz algo: honrai o rei. O rei daquela época dele era o rei Nero, era um homem louco. Inclusive, crucificou de cabeça para baixo. E ele mandou honrar. Mas nós vivemos uma sociedade de desonra. Não honramos. A esposa não honra o marido. Ah, se vira. Tem braço, não? Não temos alegria em honrar, em servir as pessoas. Mas Ruth andou por esse caminho. E ela herdou a bênção de Deus. Amém. A bênção de Deus chegou até ela. E ela seguiu exatamente a direção que a sogra deu para ela. Vai lá, deita no pé dele, descobre, era um costume da época. Ela falou: eu fazer isso? Vou lá de madrugada, pôr a roupa, deitar no pé dele, chulezento, descobrir, ficar lá deitada. Tá louca, minha sogra? Não, isso que meu líder está falando é irracional. Que direção é essa? Isso vai dar certo? Não é assim que a gente faz?
Não, meu marido mandou fazer isso, mas vai dar certo não, pastora. Ele não sabe de nada não. Mas a Bíblia diz que ela fez exatamente como a sogra disse para ela fazer. Qual foi o resultado? Boaz casou com ela. E a bênção de Deus chegou até ela. Amém? Vou dizer para você, jovem. Você quer um casamento cheio de honra? Aprenda a honrar aqueles que Deus tem colocado na sua vida antes de você casar. Se você anda no caminho da honra, seu marido vai chegar rápido, te garanto. Queria que você ficasse de pé, queria chamar a equipe do louvor. Feche os seus olhos, não converse agora. Não converse, feche os seus olhos por um instante. Muitas vezes nós não temos prosperado. Você tem aquele sentimento que a sua vida não está saindo do lugar, que as coisas não estão andando. Às vezes você tenta dar algum testemunho e não consegue. Mas hoje Deus chamou você aqui para mudar a sua história. Querida, Ruth teve a sua história, a sua sorte completamente restaurada. Ela teve a oportunidade, a honra de participar da linhagem dos reis. Ela tinha sim uma história de sofrimento. Ela passou por situações de miséria e perda. Mas tudo foi transformado na vida de Ruth porque ela trilhou o caminho da honra. Feche os seus olhos. Deixa Deus falar com você. Deus trouxe você aqui. Deus quer mudar a sua história também. Hoje Deus quer, de uma vez por todas, que você rompa com o seu passado. Coisas que têm amarrado você. Situações em que você carrega muitos anos. Você fica lembrando constantemente o quanto você foi oprimida, o quanto você foi desvalorizada, o quanto você foi ferida. Mas hoje Deus está chamando a você para cortar as cordas que te amarram no passado. Para você parar de se lamentar com as situações do passado. Chega, o Senhor tem uma nova história para você. Deus está te convocando a abandonar os velhos hábitos, os velhos costumes. Você é filha do rei. Deus hoje está te chamando a contemplar o rei, para que você possa ser cada vez mais parecida com ele. Deus está nos convocando a ser mulheres de aliança. Mulheres que honram. Mulheres que têm um outro DNA. Pare de viver como se você não fosse filha do rei. Haja de acordo com a natureza que Cristo conquistou para você na cruz do Calvário. Você nasceu para um propósito. Deus tem algo grande para você, como Ele tinha para Ruth. E é por isso que você está aqui me ouvindo. Sabe, se nessa tarde você deseja, assim como Ruth, entrar no trilho da bênção do Senhor, abandonar o seu passado, os hábitos antigos, a amargura. Se você quer ser uma mulher que vai se aliançar com as Noemis que Deus está colocando perto de você, eu quero convocar você a vir aqui à frente, como um sinal de uma decisão, para você